Olá! Na edição de fevereiro da revista Indústria Brasileira, a CNI traz a debate sua agenda legislativa. Em 2021, a Confederação celebra 26 anos dessa iniciativa que organiza as prioridades da CNI e apresenta este documento para o Congresso Nacional. Mais do que os temas da indústria, a agenda legislativa traz à luz os temas sobre o desenvolvimento econômico brasileiro. Para conversar com a gente sobre a agenda legislativa, estamos aqui com o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará. O deputado tem uma ampla experiência no Congresso Nacional, foi ministro das Comunicações. E, além da agenda legislativa da CNI para este ano de 2021, ele vai conversar com a gente sobre outros temas também em debate no Parlamento. Deputado André Figueiredo, o senhor conhece bem a construção da agenda legislativa da CNI. O senhor sabe que ela é fruto de um processo de consulta às bases. Como é que o senhor avalia essa contribuição da sociedade civil organizada, da indústria, contribuindo para o diálogo com o executivo e, sobretudo, com o legislativo? Eu considero um excelente exemplo que vem sendo, inclusive, copiado por outros setores, até porque a indústria, eu considero, do lado patronal, o setor mais organizado e que consegue ter uma excelente interlocução com o legislativo. E a agenda legislativa, quando é lançada presencialmente, né, como foi nos últimos 26 anos, só deixou de acontecer praticamente no ano passado e nesse ano, por conta dessa pandemia, ela já virou, claro, no calendário legislativo, um evento importante, com a presença do presidente da Câmara, do presidente do Senado, né, enfim, de autoridades da área do executivo que certamente compreendem a indústria como um importante ator do nosso PIB e que, lamentavelmente, vem perdendo espaços que precisam ser recuperados. Daí a importância de termos uma agenda legislativa organizada e, consequentemente, nós do Legislativo, mesmo não tendo convergência em todos os temas, mas tendo a compreensão de podermos debater e, consequentemente, construir algo que seja importante para o Brasil. Deputado, o processo de construção da agenda legislativa é um processo, sobretudo, apartidário. Quer dizer, a ideia é juntar gente da esquerda, da direita, do centro, trazer todo mundo para esse debate. O senhor concorda? Concordo. Nós, como eu disse anteriormente, podemos até ter divergências em relação a determinadas visões de conjuntura, mas enquanto ter a CNI alguma preferência partidária, eu nunca constatei isso, né? E sempre vi debatendo de forma muito democrática na perspectiva de, sim, defender seus interesses, o interesse do setor da indústria, né, do setor patronal, mas sem desrespeitar a compreensão divergente, né? Nós temos em alguns tópicos, principalmente em algumas questões relacionadas à relação capital-trabalho, nós temos alguns pontos de vista que podem ser considerados divergentes, mas tenho absoluta convicção de que são pontos de vista pontuais, né, literalmente pontuais, em relação à amplitude da visão da agenda legislativa, da visão da indústria, para construirmos juntos, como eu sempre digo, esse projeto de Brasil, esse projeto nacional de desenvolvimento, que é importantíssimo para que a indústria volte a ter o espaço que lhe é merecido, o espaço que tinha, por exemplo, há 40 anos atrás, na composição do PIB, que hoje a gente vê um processo de desindustrialização muito forte no Brasil, o que é preocupante. Deputado, e esse debate da agenda legislativa da CNI, muito mais que uma agenda da indústria, o senhor concorda que é um debate sobre o desenvolvimento econômico do Brasil como um todo, o macro desenvolvimento econômico do Brasil? Sim, concordo. A CNI ela tem tido sempre essa preocupação, tanto através dos seus representantes, que têm interlocução com o parlamento, quanto através de seus dirigentes, que nós rotineiramente temos a honra de poder debater temas, de poder participar de algumas reuniões setoriais, e eu tenho uma completa compreensão de que realmente a CNI ela contribui para um projeto de Brasil, né, para um projeto nacional que extrapola o mundo da indústria, né? Inclusive, na sua agenda legislativa, são poucos os tópicos que hoje têm uma inserção diretamente no mundo da indústria, muito mais no mundo da economia, de uma forma bem ampla,
de uma forma lato sensu, para que a gente possa debater, né? E um dos tópicos esse ano, nós temos aí vários projetos que eu tenho absoluta certeza que são importantes para o Brasil, e eu sempre coloco como número um deles a reforma tributária, né? Uma reforma tributária que desafogue o mundo da produção, né? E que possa incidir mais sobre o mundo da especulação, sobre o mundo do capital financeiro improdutivo. É isso que nós temos total compreensão de que é importante. Eu também tenho certeza de que a CNI aposta nessa desoneração dos impostos que incidem maciçamente sobre o consumo, né? E isso gera, claro, uma carga tributária muito grande para quem produz no Brasil. E nós queremos, com certeza, desafogar essa tributação no consumo e tributar mais quem tem mais parado, né? Quem tem mais sem produzir, quem tem mais, digamos assim, dentro de uma visão que não gera emprego e renda. E essa reforma tributária que nós queremos, de forma progressiva, ela visa isso. Não é tributar mais a produção, muito pelo contrário, é desonerar. E isso é a visão ampla que a CNI tem discutido em vários outros projetos, né? Nós temos aí o PLP 137, por exemplo, que é o projeto de lei complementar que visa utilizar recursos do estoque de fundos constitucionais que estão parados, que na maioria das vezes servem apenas para compor recursos para contingenciamento, e nós podemos usar esses recursos para gerar capital para o mundo produtivo, para que a gente possa fazer o Brasil ter mais investimentos em infraestrutura, ter mais recursos, inclusive agora nesse momento de pandemia, para poder pagar um auxílio emergencial que faça a economia deixar de ser estar tão estagnada, parada, com as pessoas realmente passando necessidade, até porque não houve ainda um retorno à normalidade, não temos ainda emprego e renda que contemple a parcela da população que tanto precisa gerar riqueza para o seu próprio sustento. E a indústria, eu tenho certeza que é parceira dessa visão e dessa construção de um caminho que seja mais inclusivo. E, deputado André Figueiredo, além desses temas sobre o desenvolvimento econômico, a agenda legislativa traz outros temas fundamentais para o debate. O senhor concorda? O senhor apontaria que outros temas são esses? Eu considero que o Brasil precisa ter uma pauta de construção, de termos aí uma harmonia no sentido de fazer com que projetos que estão parados, né, que eles possam ser dados sequência. Eu gosto de citar que nós temos, por exemplo, a transposição do São Francisco, ela passou 13 anos em elaboração e finalmente agora conseguimos fazer com que as águas do Rio São Francisco chegassem no maior reservatório do Ceará, que é meu estado, que é o Castanhão, começou a chegar. Isso traz segurança hídrica, que é um dos fatores indispensáveis para que a indústria, por exemplo, no polo industrial do Pecém, que fica na orla do Ceará, é um município que fica vizinho à Fortaleza, que ela possa ter a segurança de que não vai faltar água, por exemplo, para uma siderúrgica, que a siderúrgica já é um dos principais componentes de arrecadação de CMS no Ceará. Então, nós temos que ter cada vez mais a visão de buscarmos destravar recursos, e esse eu faço questão de citar sempre esse projeto de lei complementar, o 137, porque nós temos recursos setoriais. E esses recursos setoriais, eles servem, ou deveriam servir, para, digamos assim, fazer aqueles setores se desenvolverem. Mas passa governo, entra governo, independente de visão política, lamentavelmente, nós tivemos oportunidade, por exemplo, de termos, num governo que nós somos parceiros, o destravamento desses recursos, e não conseguimos, né? E não conseguimos. Então, isso é muito ruim. Então, eu considero que todos os recursos que possam ser direcionados ao crescimento da indústria, ao crescimento do agronegócio, ao crescimento do comércio e serviços, esses recursos precisam ter regras que facilitem a sua utilização e não que o travem, né? Então, é por isso que nós estamos trabalhando dentro do processo legislativo desse ano, nessa perspectiva, mesmo tendo a compreensão que é muito difícil, porque, lamentavelmente, a visão da política econômica do atual governo, ele é muito mais voltado ao rentismo do que à produção.
muito mais. Nós não temos dúvida em relação a isso. E isso é muito ruim para qualquer país que quer se desenvolver. Então, existem tópicos que eu sei que estão na agenda legislativa, por exemplo, a reforma administrativa, que nós não achamos, no modelo que foi colocado, que seja bom para o Brasil. Você fazer com que o setor público ele seja cada vez mais reduzido em detrimento de um bom serviço, em detrimento de uma boa fiscalização, mas, acima de tudo, em cima de uma boa parceria público-privada, né? Nós não temos, em absoluto, a visão de que enfraquecer o Estado signifique ser bom para o desenvolvimento do nosso país. Compreendemos que é importante um Estado necessário, nem máximo, nem mínimo, um Estado necessário para que possa dar, inclusive, a segurança para os investidores, a segurança para quem quer realmente apostar no Brasil. Então, isso é indispensável. Agora, um Estado fraco, um Estado subserviente, a gente precisa ter essa serenidade, essa ação, legislativo, mundo, o capital consciente, né, o capital produtivo. É importantíssimo essa parceria para que a gente construa esse Brasil. Deputado, além desses temas mais estruturantes, há hoje um debate muito relevante no Congresso sobre o uso dos fundos setoriais, entre eles o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. O senhor poderia comentar um pouco sobre o fundo? Com certeza. Nós, no Legislativo, aprovamos o descontingenciamento do FNDCT. Lamentavelmente, o presidente vetou, né, tanto o FNDCT quanto o FUST. Né, porque hoje nós temos um fundo de universalização do serviço de telefonia que ainda gera a obrigação de se investir em telefonia fixa, quando nós deveríamos ter esse FUST direcionado para a banda larga. Nós estamos tendo agora o leilão da tecnologia 5G, né, que quando eu tive a honra de ser ministro das Comunicações, assinei um protocolo de intenção com a União Europeia, isso em 2015, em outubro de 2015, de modo a fazer com que o Brasil fosse protagonista na implantação da tecnologia 5G. Passaram-se quase 6 anos, que foi em outubro de 2015, e a gente não vê o Brasil investindo, muito pelo contrário. Nós tínhamos a convicção de que em 2020 o Brasil já estaria com 5G plenamente operacional, como em outros países do mundo. Deputado, na sua trajetória, o senhor tem um trabalho importante tanto na área da juventude quanto na área do trabalho. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre a importância do trabalho do SESI e do SENAI em todo o Brasil? Considero imprescindível. Né? Eu tive também a oportunidade de ser secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, na época que existia, e nós também a honra de participar do Conselho do Senai, do Conselho Consultivo do Senai do Ceará. E sei bem a importância que tem o Senai no mundo da qualificação profissional. Né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer experiências do Senai em outros países, inclusive bem distantes, como o caso do Timor-Leste, onde nós tivemos a participação numa reunião da comunidade dos países de língua portuguesa, e sabemos como é importante a qualificação profissional para o mundo do trabalho, o mundo digamos assim, de uma mão de obra mais qualificada e, consequentemente, menos precarizada. Né? Então, o Senai é importantíssimo para isso, os projetos sociais do SESI da mesma forma. Né? Então, a indústria ela é um ator importantíssimo para o país e não vive dentro de sua bolha, muito pelo contrário. Ela consegue construir, não apenas nessa agenda legislativa que nós discutimos em vários momentos, mas também ela consegue fazer com que a participação social no âmbito da qualificação profissional, no âmbito de investimentos, na redução de desigualdades, são imprescindíveis para ajudar o Poder Executivo Federal, cujos recursos são escassos, a fazer uma maior inclusão, uma maior geração de emprego e renda, né, e termos um Brasil realmente que seja voltado para a redução de desigualdades que ainda são muito fortes e, lamentavelmente, se aprofundam no nosso país quando existem governantes que não têm uma visão mais ampla, independente de sua convicção ideológica. Então, a indústria, eu tenho absoluta certeza, já temos um canal de diálogo que suplanta estarmos no governo ou sermos oposição ao governo, né, mas é um parceiro imprescindível na construção desse projeto nacional de desenvolvimento que nós tanto sonhamos.
Deputado, algum outro tema que eu não tenha abordado e que o senhor gostaria de comentar? Não, eu acho que a gente conseguiu debater nesse curto espaço de tempo tópicos que são importantíssimos, né? E quero aqui, mais uma vez, saudar todos da indústria, na figura do meu amigo presidente da CNI, Robson Andrade, na figura do presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, né? De todos que fazem o sistema CNI no Brasil, né? Todos os interlocutores com agenda no Legislativo, minha querida amiga Bia, enfim, todos vocês que realmente contribuem para um Brasil que nós sonhamos. E dizer que esse espaço de interlocução é muito importante para que a gente, às vezes, possa, inclusive, chegar àqueles que não compreendem que ser oposição não significa incentivar balbúrdias. Às vezes, a gente tem uma visão de que o mundo que nós defendemos é um mundo que não é da produção, muito pelo contrário, é o mundo da economia produtiva, do respeito à economia produtiva, para que nós possamos usar todos os recursos disponíveis, tanto no âmbito financeiro quanto no âmbito laboral, em prol do desenvolvimento do Brasil. Eu tenho certeza que a CNI é uma grande parceira desse projeto. Deputado, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição em conversar conosco, em conversar com a indústria. Uma última pergunta. A CNI tem produzido sistematicamente dados, um olhar sobre a indústria e sobre o desenvolvimento econômico do Brasil. Para o senhor, qual a importância desses dados para o seu trabalho no Congresso Nacional? Não, eu considero importantíssimo, né? Como eu digo, a gente não tem necessidade de convergir em tudo, mas temos necessidade de debater com conteúdo, né? E a CNI sempre traz dados que são interessantes, que a gente pode apresentar alguns contrapontos também com conteúdo, para que não fique aquele negócio, eu sou contra porque sou do contra. Não, que a gente possa embasar todos os nossos pontos de vista, de modo a que realmente o debate seja de muito conteúdo. E eu considero que é muito importante. Agora mesmo, o PDT, que é o partido que eu faço parte, vai presidir novamente a CETASP, que é a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. E dentro da CETASP, a CNI tem uma atuação muito forte, né? E o retorno das comissões permanentes vem ao encontro justamente de uma agenda legislativa que não se restrinja ao que é debatido no plenário, né? Então, o que é debatido na CETASP é muito importante. Dentro do período que eu participo da CETASP, a CNI sempre esteve presente, levando dados que fundamentem os pontos de vista, os projetos que ela é favorável, e nós temos a obrigação, né, lógico, quando divergimos, de mostrar dados que confrontam, em tese, com aqueles que não são apresentados. Isso é importante para o Brasil. Não podemos fazer um bom debate sem muito conteúdo, né, porque senão fica parecido, digamos assim, uma rinha, né, de briga de galo, e não é esse o caminho que nós queremos. Nós queremos debater com conteúdo, porque quando se debate com conteúdo, certamente se encontra o caminho necessário para o projeto que nós queremos.